gente. Dessa vez eu vim compartilhar minha experiência com vocês trabalhando numa escala 7x0. Bom, antes de tudo, eu vou contextualizar pra vocês. Eu saí do meu primeiro trabalho em novembro de 2024, né? Só que o que acontece? Pra você que nunca foi um CLT, é muito difícil, pelo menos aqui onde eu moro, São Vicente, São Vicente, ou assim, Baixada mesmo, você conseguir um trabalho logo assim em janeiro ou fevereiro, perto de, assim, virada de ano, basicamente. Até o carnaval, pelo menos pra mim, eu sempre achei muito difícil você conseguir arranjar algum emprego. E também não aparecem muitas vagas, pra ser sincero. Então eu falei, bom, eu tô saindo do trabalho em novembro. Sabe-se lá quando que eu vou arranjar outro emprego? O que que eu vou fazer? Já saí com o dinheiro guardado, eu falei, vou arranjar algum trabalho de fim de ano pra poder juntar mais um dinheiro pra qualquer coisa. Se eu ficar tipo 3, 4 meses parado, eu pelo menos consigo sobreviver, né? Consigo pagar o agiota, consigo pagar minha conta, vou conseguir sobreviver de alguma maneira, né? E aí o que acontece? Então eu saí do meu trabalho em novembro, e enquanto eu estava lá, na verdade, eu já estava procurando alguns lugares que estava precisando de alguém para trabalhar nessas épocas de Natal e Ano Novo, né? Pra minha infelicidade, eu consegui. Eu saí do trabalho dia 12 de novembro e nesse mesmo dia, à tarde, eu já estava em outro lugar fazendo entrevista para trabalhar numa loja de calçados, como operador de loja. O que que acontece? Explicando o formato. Inclusive, eu vou estar com outro celular aqui porque eu tenho tanta coisa pra dizer que eu preferi anotar. Eu geralmente não gosto de olhar, eu decoro tudo que eu tenho que dizer, mas dessa vez eu não vou conseguir, é muita coisa. Então vamos primeiro contextualizar pra vocês. Saí de uma escala de trabalho 5x2 para trabalhar numa escala 6x1, com domingos alternados. Então eu trabalharia de segunda a sábado, das 11h40 até as 8 horas da noite. Então eu iria ficar pro fechamento. Não só isso, o horário de domingo é das 10 às 4. Os dias que eu trabalhasse domingo, eu iria folgar durante a semana e vice-versa. Se eu trabalhasse então de segunda a sábado, eu folgaria domingo, né? Até aí, tudo bem. Eu tinha 1 hora de almoço e eu tinha 15 minutos de pausa. E, ok, né? Mole, né? 8 horas de trabalho e tal. Trampo suave, beleza. Só que, cada vez que fosse chegando mais perto de Natal e Ano Novo, os nossos horários iam mudando. Então, por exemplo, das 11h40 até 8 horas da noite, então eu comecei a ficar até 8h10, 8h15, 8h35, 8h50, até que caiu um boom total, onde eu comecei a entrar 1 hora mais cedo e sair 1 hora mais cedo. E as horas extras foram aumentando gradativamente, né? Além de que eu especificamente tive várias mudanças do meu horário. Então, antes eu entrava, então, essas 11h40, 8 horas, depois e aí ia aumentando, né? Só os das 8 horas, eu continuava entrando 11h40. Depois eu comecei a entrar 10h30, e aí saiu que acho que era 9h30, depois 10 horas. E assim foi aumentando. E aí o que que acontece? Chegando perto do Natal Ano Novo, a nossa gerente veio falar com a gente, nossa supervisora, na verdade, veio falar que a gente iria agora trabalhar 8 horas de trabalho, mais 4 horas extras. Obviamente tem toda aquela coisa tipo, a gente faz quem quiser. Mas assim, a gente sabe que nunca, você não é bem visto, né? Se você não veste a camisa, se você, né, não tá ali pra trabalhar. E aí o que que acontece? Então agora o nosso horário ia ficar entre 10 a 12 horas, porque não eram todos os dias que nós iríamos fazer essas 12 horas. Então, vamos lá. Pegando uma ordem cronológica, a gente ficou assim no resto de novembro todinho. Se eu entrei para trabalhar dia 25, até mais ou menos o dia 14, eu fiquei nesse horário de 8 horas e eu tava entrando às 11h40 até às 8 horas. A partir daí, então, o meu horário começou a aumentar, tipo 8h20, 8h30, 8h40, até que realmente os horários não só meus, mas os de todo mundo começou a mudar. Então, tipo assim, 10h30, 9h30, 10 horas, 9 horas, enfim, não me lembro exatamente agora todos.
Até que chegou um determinado momento, antes de começar essa nova escala 7x0, saiu um menino. Nós éramos em 5, então agora nós ficamos em 4. E eu fui pro lugar dele. Então, mais uma vez, meu horário mudou e agora eu entrava às 9 da manhã e ficava, se eu não me engano, acho que até às 9 da noite, às vezes estendia até, até 9h30, né? E verdade, o meu horário, então, domingo, quando eu trabalhasse, também mudou para 9 horas da manhã até as 6 da tarde, prolongando também mais uns 30, 40 minutos. Então, assim, só para não ficar me repetindo, eram 4 horas extras a mais, então totalizando 12 horas, mas não eram todos os dias que a gente ficava às 12 horas. Então, às vezes eu ficava 10 horas e meia, outras 11 horas, outras realmente batia 12, eu acho que nunca excedeu 12 horas, né? Até que chegou na tão temida escala 7x0. Então, durante um tempo eu fiquei trabalhando 6x1, entre 10 a 12 horas de trabalho. Beleza, até que chegou num determinado dia que ela falou, agora todo mundo vai começar a vir pelo menos 2 semanas, 15 dias de domingo a domingo. Quantas horas? 12. Então assim, eu folguei num último domingo que eu não lembro qual era o dia, aí eu trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, véspera de Natal, e aí na véspera de Natal, que era terça-feira, se eu não me engano, eu trabalhei das 9 da manhã até as 6h30, 6 horas fecha a loja, 6h30 a gente pode ir embora. E aí finalmente folguei no Natal. Então foram tipo 7, 14, 15 dias mais ou menos, ou 15 dias e meio, pegando o meio mais ou menos assim, né? O meio período da véspera de Natal, onde eu trabalhei então todos esses dias seguidos sem folga. E aí, gente, eu vou contextualizar melhor vocês do que eu fazia, porque se fosse pra ficar 12 horas sentado, tava bom, né? Mas não era muito, não era muito isso não. Com tudo isso, uma coisa que eu esqueci de dizer é que quando o nosso horário mudou para 12 horas, teve duas coisas. Anteriormente, como eu disse para vocês, eu tinha 1 hora de almoço e 15 minutos de pausa. Com essas 12 horas agora eu tinha 30 minutos de pausa, né? O que era muito melhor do que as outras lojas, porque eu via que muitas pessoas com certeza trabalharam mais do que 12 horas do que eu e continuaram tendo suas exclusivas 1 hora de almoço. Não reclamo também da empresa, porque eu sabia que isso ia acontecer, a mulher avisou antes, e eu ainda assim fui e fiquei, então, e eles me pagaram tudo direitinho e tal. Então eu não culpo eles, isso aqui é uma responsabilidade toda minha, isso daí não tem nada a ver com eles. Mas agora eu vou especificar para vocês o que exatamente eu fazia lá, o que torna as coisas muito piores. Primeiro, eu fui contratado como operador de loja, mas eu também fazia trabalho, mas o meu trabalho principal na verdade era estoquista, né? E o que eu posso dizer? Eu fiz tudo lá, exceto no caixa. Inclusive vender, eu vendi. Eu só não trabalhei no caixa, todo o resto eu fiz. Eu vou descrever para vocês tudo o que eu fazia. Primeiro, recarga de caminhão. Então, às vezes a gente precisava... O que acontece? Lá tinham muitos... Por exemplo, quando o estoque está cheio, não tem mais coisa, não cabe mais coisa aqui. A gente pega e a gente pode transferir para outras lojas, para outras filiais. Então a gente vinha uma van, então não é caminhão, era recarga de van, vamos dizer assim. A gente recarregava essa van com pedidos para outra loja, então era isso que eu fazia basicamente. E também tinha a descarga de caminhão, que é quando chegava ou de pedidos, né, de fornecedores, ou de alguma outra loja filial que estava cheia e trouxe pra gente. E a gente estava com falta desses itens. E como eu disse, é loja de calçado. Então, tipo assim, era sandália, rasteirinha, salto alto, salto fino, salto aberto. Outra coisa, a gente também fazia e-commerce. Então, também tinha as vendas online. Eles davam uma notinha pra gente e a gente tinha que separar esse produto e entregar para alguma das meninas do caixa. A gente também tinha conferência desses produtos, na qual a gente chamava de gato. Vamos supor que na caixa... Tem que ver se tá aparecendo e eu vou ligar essa luz. Tem que ver se na caixa... Por exemplo, na caixa tá tamanho 35. Só que a gente ia conferir e, por exemplo, o tamanco tá tipo um 35 e outro 36. Então isso é um gato. E a gente tem que matar esse gato, que é tentar arranjar um outro par que estivesse faltando ou alguma coisa assim. Ou nos achados e perdidos, porque lá também tinha uns achados e perdidos.
Além disso, a gente ficava também responsável pela limpeza do estoque. Vamos dizer que a limpeza é só varrer sempre perto do fechamento. Então tinha o estoque do andar de cima e tinha o estoque do andar de baixo. Então sempre no fechamento a gente tirava os lixos, essa é uma outra coisa que a gente fazia. A gente tirava os lixos do estoque de cima, do estoque de baixo, o da copa e os lixos que ficavam do lado de fora do banheiro. E com isso a gente também tinha que varrer e os dois estoques. O fechamento então era tirar o lixo e papelão. Só que o que vocês pensam é que talvez seja pouco papelão. Gente, é muito papelão. É muita coisa, vocês não têm noção. Então, tipo assim, umas caixas enormes deste tamanho, com mais uma pilha enorme de papelão. E aí, por quê? Porque como chegou muita encomenda, tipo, muito pedido, novamente eram umas caixas deste tamanho, e em cada caixa devia ter mais uns 20, seja tênis, ou sandália, ou rasteirinha. Então, tipo assim, chegava 9 caixas dessas, era tipo assim, 70, 80 calçados que chegavam. E aí o que acontece? Às vezes o estoque estava cheio. E lá tinha alguns calçados que são promoção. Então o que a gente fazia? A gente fazia autoatendimento desses calçados. Contextualizando melhor, tem as mesas, além dos vendedores, tinha as mesas de autoatendimento quando o cliente chegava lá e ele mesmo queria se atender. Então tinha várias mesas de autoatendimento com diversos tamanhos, 35, 36, 37. Então quando o cliente podia ir lá e ele mesmo se atender. Então, às vezes, quando o cliente pegava aqui, gostei desse aqui, e ele ia levar, ficava um buraco ali. Então, o que a gente aproveitava? A gente pegava, já que o estoque estava cheio, a gente então pegava essas promos, a gente matava as caixas, a gente faz o atendimento, coloca na mesa, e a caixa que sobra, a gente rasga e joga fora. Então, assim, eram muitas pilhas. E como o estoque agora estava sempre cheio, aquele estoque todinho ficou, tipo assim, rodeado de um monte de pedido que chegou aberto na parede, simplesmente porque não cabia mais e não tinha mais o que a gente fazer para poder liberar espaço. E isso já me dá a ideia de que, ideia não, isso já consigo dizer para vocês que o que a gente fazia era puxadas. Puxadas é basicamente onde está os calçados nas fileiras e a gente tinha que ficar puxando basicamente para poder arranjar espaço. O problema maior disso tudo é que o que acontece? A gente tinha que fazer vários fornecedores. Então, tem o fornecedor 592. Então, todos os 592 tem que estar junto. Só que tem algum indivíduo ali que às vezes fazia o trabalho de qualquer jeito e colocava o 592 lá no topo, enquanto o 592 está aqui embaixo. Até aí tá suave. Entre aspas. Por quê? Porque é só a gente tirar o de baixo e colocar aqui em cima. E para puxar todo o resto lá de cima, gente, era pelo menos umas 2 horas e meia, eu acho. Tipo assim, se você fosse fazer uma puxada sozinho e com pressa, entendeu? Só teve uma outra vez lá que eu trabalhei, que aí não tinha nada pra fazer no domingo, então eu fiquei, tipo assim, o dia inteiro fazendo uma puxada toda sozinho. E, tipo assim, o negócio tipo assim, muito grande. Então, tipo assim, eu tinha que subir a escada, e aí pra pegar um tanto aqui e puxar, e aí eu tinha que descer, aí subir com a outra escada, poder puxar, e aí pegar a escada de novo e puxar o restante. Fazer esse trampo é sozinho. Sozinho é muito complicado. E, enfim, foi um caos. Foi uma várzea completa. E aí, o que mais a gente... então, eu ficava também responsável junto com os outros meninos de fazer arrumar as mesas do autoatendimento. Então, sempre no fechamento, a gente tinha que deixar ele todo enfileirado, todos nos lugares certos. Por quê? Porque cliente também não vale nada. Então, um par, sei lá, de uma moleca tá no 35, sendo que, na verdade, esse daqui era pra estar no 40. Porque acontece? Tem, sei lá, uma moleca marrom, tem tamanho 35 e tamanho 40. O cara pegava o pé direito do 35 e trocava e colocava com o pé esquerdo do 40 e trocava. E a gente era obrigado a quê? A mexer nisso, né? Ou seja, a gente tinha que ir lá e tinha que procurar o pé, porque muitas das vezes não tava lá. Ou provavelmente nos achados e perdidos, que a gente também às vezes brincava de caça ao tesouro, né? Porque ficava uma pilha enorme. Provavelmente um pé foi errado, que o cliente não quis, o vendedor não quis colocar de volta no lugar, coloca ali na caixa, sobra pro estoque e só Deus sabe onde que esse troço vai parar. Aí os bobão do estoque tem que ir procurar. Então a gente tinha que deixar tipo, tudo enfileirado e colocar tudo nos seus devidos lugares no fechamento. Além disso, também a gente trabalhava com a parte de reposição. Então, se tem um buraco, como eu disse, a gente às vezes pegava a promo,
Ah, inclusive é mó legal, porque sabe aqueles alarmes que fica? Aquilo ali eu nem sabia o nome daquele troço. Tipo, é um bagulho que fica preso junto com a etiqueta de preço atrás. Então, a gente fazia a etiqueta, seja ela de promo ou de autoatendimento normal, que é o valor dela. E aí a gente colocava junto com esse alarme. Aí eu aprendi a fazer isso também. É um bagulho muito simples, muito legal. Eu nem parei pra perceber. Acho que foi uma das poucas coisas boas que eu aprendi que realmente foi super interessante. E aí o que acontece? Então a gente pegava, matava essas caixas, fazia o alto do calçado e colocava nessa mesa. Além do que, existe a vitrine e existe a mesa de exposição. Então tem a mesa de autoatendimento, a vitrine, que é o que necessariamente fica na vitrine, que as pessoas passam e olham, e tem as mesas de exposição, onde de uma determinada marca, sei lá, a determinada marca, a Moleca, por exemplo, e aí tinha a mesa da Moleca com várias coisas expostas, né? Vamos supor, a sandália, a rasteirinha, o salto alto. Então, o que acontece? Às vezes elas ficavam expostas em cima e tinha várias caixas embaixo. Só que aí, o que acontece? Existe a hora de mudar. Sabe quando as estações mudam? Então, por exemplo, tem os calçados do inverno e tem os calçados de verão. Então, a gente tinha que tirar tudo do inverno e colocar tudo do verão, por exemplo. E aí, tipo assim, é uma mesa não tão grande, não sei medir mais ou menos, mas não era uma mesa assim tão grande, só que ela tinha um espaço dos dois lados. Então a gente tinha, pelo menos em cada fileira, cabia, vamos supor, umas 15. Então, tipo, 15, 30, 45, 60. Então, tipo assim, a gente tinha que tirar essas 60 caixas, pegar esses aqui em cima que estão na exposição, procurar a caixa delas de volta no estoque e trazer mais 60 caixas. Vem agora uns trabalhos extras. Como eu disse, agora que eu entrava às 9 horas da manhã, eu também tinha que ter o trabalho de limpar. Vamos supor que nas mesas, as mesas do infantil, as mesas de autoatendimento, ou nas laterais também tinha algumas exposições, precisava tirar pó. Então o pessoal limpava na hora do fechamento e quem chegava primeiro dava uma limpadinha também. O estoquista geralmente fazia isso também. E, verdade, eu não disse pra vocês, mas eles não bateram a meta de vendedor. Então, quando aquilo ali tava um caos, principalmente sábado e domingo, eles pediam pra todos os estoquistas descer pra gente poder vender. E eu justamente aceitei o trabalho de estoquista pra não ter que interagir com o cliente, porque cliente é muito chato. Teve uma vez que a mulher simplesmente veio, tipo, o meu filho tem 8 anos, mas calça 36, será que vai caber? Eu já tava sem paciência, já falei, senhora, eu não tava querendo vender mesmo, não ia bater meta. Eu consegui ainda fazer 2 vendas. Mas aquela mulher eu falei, não, muito chata, não quero, não tô mais afim. Eu falei, então o que a senhora faz? O que ao invés da senhora comprar e ter que vir trocar, porque provavelmente eu que teria que fazer troca, e troca é a pior coisa que existe. Eu falei, por que a senhora não vai embora? E aí a senhora volta com seu filho. Aí a senhora vê, graças a Deus ela nunca mais voltou. Ela falou, nossa, que ótima ideia. Eu falei, não é melhor. Vai lá, fica tranquila. Qualquer coisa eu guardo pra você. E eu de fato ia guardar, mas aquela mulher não ia me achar nunca mais. Além disso, como eu disse, a gente muitas das vezes tinha que arrumar no fechamento. Só que o que acontece? Criança também, eu não culpo nem a criança. Eu culpo o pai e a mãe da criança que não sabe dar educação pros seus filhos. E aí, gente, a mesa do infantil era a pior coisa que existia. Então, tipo assim, a criança pega, ai, mamãe, e aí deixava ali. Ou pegava, dava uma volta pela loja e tal, e deixava em algum lugar. E aí, ou quando eu menos via, tava, tipo, tudo em cima do chão, sabe? Tipo, em cima do chão, em cima da mesa, ou vários pares em cima, porque também ele tem vários, vamos supor, vários andares, então, tipo, tem em cima, e aí que tem esse aqui, e aí tem um embaixo, então eles pegavam aqui e colocavam em cima. E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. Eu falei, cara, não é possível. E o pior de tudo é aquelas pessoas que são ridículas, porque essas pessoas, assim, elas assim, são enviadas do inimigo. Porque não é possível que elas estão vendo que eu tô arrumando e elas não colocam simplesmente no lugar. Elas não se envergonham que eu tô ali. Elas devem pensar, não, o bobão tá arrumando, eu vou colocar aqui, depois ele ajeita tudo de uma vez, né? Melhor, não vou atrapalhar ele. E sai feliz da vida. Cara, que ódio. E, verdade, outra coisa também é que os vendedores lá, eu não tive briga diretamente com ninguém. E eu também não sei quem foi. Mas eles também não valiam muita coisa, pra ser sincero, viu? Porque o que acontece? Lá no estoque de cima, a gente tinha uma mesa enorme. E o que acontece? Vira e mexe quando não tinha um estoquista ali, ou a gente tava em uma das puxadas e ninguém tava olhando,
Eles pegavam as caixas, porque como eu disse, cliente também não vale nada, pede 15 coisas pra ver, não quer nenhum, e aí o vendedor não quer ter o trabalho de guardar tudo, ele pegava os 15 e deixava em cima da mesa e sumia. E aí a supervisora, e o que que é essas caixas aqui vocês pegaram? Não, ninguém pegou, mas alguém vai ter que guardar. Ela esculachava a gente falando, gente, o estoque é de vocês não podem deixar isso acontecer. Mas vai você e vai guardar. Mano, e o pior de tudo depois é porque as caixas não só ficavam em cima, como as caixas agora, as pessoas nem subiam, os vendedores não subiam nem com elas lá em cima, eles deixavam aqui no beiral da escada e simplesmente sumia. Ou pior, agora eles deixavam no salão espalhado, chegava ou a supervisora ou o gerente e falava, fulano, vem cá, o que que foi? Ó, vai dar uma rondada aqui no salão e vê. Tem umas caixas espalhadas, você pega, sobe e guarda. Depois você desce aqui que eu quero você por aqui dando mais uma olhada. Gente, era umas, era, tipo assim, umas pilhas enormes, tipo, deste tamanho aqui. Com, sei lá, tipo, 15 caixas. Às vezes eu subia, tipo, 4, 5, 6 vezes com, tipo, umas 20 caixas. Não, 20 é exagero, eu não consigo pegar tudo isso. Mas, assim, pelo menos umas 10, 12 caixas. Dependendo do tamanho, às vezes a gente pegava mais, porque às vezes vinha infantil. Então, às vezes a gente pegava mais ou menos numa pilha assim, dava 6, ou numa pilha maior. E uma pilha maior, só que as caixas eram maiores, então pegava em uma menor quantidade. Mas, assim, a gente era feito de gato e sapato. É o que eu tô dizendo. A única coisa que eu não fiz lá foi caixa. Com isso, o que eu tenho pra dizer é, foi muito bom a experiência. Verdade, a única coisa que eu não fiz lá, acabei de lembrar, a gente só não ajudou na cafeteria, porque lá também tinha uma cafeteria. De resto, eu fiz tudo. O que eu tenho a declarar é, eu estava morto, basicamente. Eu não sei se eu vou conseguir achar um vídeo, mas a minha família, a gente não tira foto em Natal e Ano Novo, mas eu acho que tem um único vídeo assim que, vocês dá pra ver a cara de morte, entendeu? A gente tava no Natal e a gente tava assim, e eu tava tipo... Enquanto tava todo mundo conversando, as pessoas olhavam pra mim, Kevin, você tá bem? Hã? Não, eu tô prestando atenção. Só que, tipo assim, cara, eu não conseguia, entendeu? Eu não conseguia aproveitar. Vocês imaginam fazendo isso, gente? Tipo, atendendo cliente, subindo e descendo a escada, pegando um monte de coisa, e chegando um caminhão, e descarregando... Cara, 12 horas. 12 horas. E o pior de tudo, porque eu saía sempre, então, essas 9 horas, ou 9 e meia, um pouco mais, e quando eu ia ver o ônibus, tipo, faltava 40 minutos, talvez, pro ônibus passar. Eu não ia esperar o ônibus, eu voltava pra casa a pé, então era pelo menos mais uns 30 minutos pra poder chegar em casa. Cara, que tortura, eu não conseguia falar, eu não tinha fome, eu só tava cansado. Eu desisti até de ir na academia de manhã, porque eu tava indo pra academia de manhã pra poder trabalhar. E eu não tinha condições alguma disso. Tipo assim, eu agora consigo fazer, tipo, este movimento aqui, circular. Mas eu não conseguia antes, porque o que acontece? Quando a gente pega muita caixa, e eu também não tenho um ombro muito largo. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que abrir as asas e ir um pouquinho pra trás. Para as caixas também não cair, porque as caixas deslizavam. Nada facilitava. Então, estufava o peito, abria as asas, inclinava um pouco pras costas. E assim, todo duro. E eu não conseguia. Teve uma hora assim, acho que isso aqui é costela. Eu não conseguia virar. Eu virava um pouquinho assim e já doía. Eu tava todo travado. Mas foi bom por dois motivos. Eu descobri que nem a família, nem minha família e nem os meus amigos, na verdade, se importam comigo. Porque eu disse isso pra eles e ninguém tentou me impedir. Inclusive, o meu pai até debochou da minha cara, falando que, na verdade, é porque eu não estava acostumado, porque no meu outro trabalho eu não fazia nada. E como eu disse, nenhum dos meus amigos me impediu. Eles simplesmente concordaram, não, Kevin, vai sim, tem que trabalhar mesmo. Então, horrível. E também, uma outra coisa foi, muito bom ter passado por isso, por quê? Porque eu sei como é ruim agora trabalhar numa loja. E eu agora consigo, assim, claramente a ideia de que eu não quero voltar pra lá nunca mais. Então é bom a gente passar por esses momentos ruins pra tipo assim, cara, não quero pisar meus pés. Preciso fazer uma faculdade, preciso estudar muito pra não deixar passar por essas condições. Cara, é isso. Nossa, tá me dando um calor agora. Então é muito bom passar por isso, porque tipo assim, mano, não quero. Eu queria um trabalho mole que eu tinha da outra vez. No meu primeiro trabalho, como eu disse pra vocês, eu trabalhava numa escala 5x2. E assim, no primeiro momento que eles pudessem fazer uma emenda de folga, eles faziam. Então, tipo assim, às vezes a folga era
era quarta e quinta-feira, que foi em 2023, que tinha muita emenda. Era quarta e quinta, vocês acham que ele trabalhava na sexta-feira? Não. Eu trabalhava segunda, terça, e aí eu só voltava na outra segunda. Cara, era uma beleza. Ah, mas Kevin, você não quer trabalhar? Gente, eu quero uma vida mole, eu quero uma vida tranquila. Deus me prometeu o melhor dessa terra, é isso aqui que eu quero. E é esse meu triste relato. Se você simpatiza, né, faz esse vídeo fazer um sucesso aí, que eu não preciso realmente me esforçar por isso. E é isso que eu tenho pra dizer isso pra vocês. Muito obrigado pra você que acompanhou tanto tempo de vídeo até aqui. Deus abençoe a vida de vocês.